Flamengo tropeça de novo e a crise começa a ganhar força. Salve nação rubro-negra, o que era sonho virou frustração. Mais uma decisão, mais uma oportunidade de levantar a taça em 2026 e mais um título que escapa pelas mãos do Flamengo dentro do Maracanã. Com o estádio lotado, com o apoio incondicional da torcida e ainda assim o time vacilou e perdeu novamente para o Lanús. O segundo vice do ano pesa. E pesa muito. A pressão aumenta, os questionamentos crescem e o nome de Felipe Luiz entra de vez no centro do debate. O treinador balança no cargo? Para muitos torcedores, sim. Principalmente pelas escolhas na escalação inicial. Pedro no banco, Paquetá no banco, Cebolinha no banco. 3 jogadores decisivos, fora justamente no jogo mais importante da temporada. O Flamengo teve posse, tentou pressionar, mas faltou eficiência, faltou presença de área, faltou o poder de decisão. Quando as mudanças vieram, o cenário já era delicado demais. E o Lanús, organizado e oportunista, aproveitou as falhas para calar o Maracanã. Trouxemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição, porque Neto fez uma análise forte e direta sobre mais esse vexame na temporada. E agora queremos saber, você concorda que Felipe Luiz é o principal culpado? Ou os jogadores também precisam assumir a responsabilidade? Comenta, participa e fica com a gente. Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora, porque 2026 promete ser intenso. O Flamengo vacilou demais, hein? O Maracanã foi palco aí da vitória, né, da Lanús sobre o Flamengo, que foi um jogo muito, mas muito abaixo do esperado. Na verdade, assim, eu falei pra vocês, né, eu tô com ranço de argentino, velho. Tô com raiva dos caras. Só que em termos ali de marcação, os caras sabem fazer retranca, né? Os caras sabem fazer retranca, mano. Os caras sabem fazer retranca. Isso porque boa parte do primeiro e do segundo tempo, a Lanús basicamente ficou com as linhas recuadas. E deixou o Flamengo ficar dentro do seu campo de atuação. Então o Flamengo projetado para frente e a Lanús veio ali com um objetivo, uma estratégia muito clara. A estratégia de jogar de forma reativa em alguma oportunidade que surgisse. Então a Lanús, ela não veio para, não, vamos tirar domínio de bola do Flamengo e vamos tentar igualar. Não. Ela veio para ficar toda retrancada lá atrás. E os times argentinos, cara, eles têm essa peculiaridade de conseguir fazer muito bem isso. É por isso que sempre time brasileiro, quando vai enfrentar time argentino, é um jogo muito complicado, um jogo muito chato, um jogo muito truncado, porque eles fazem uma marcação bem ajustada e, consequentemente, dificulta a vida ali do sistema de criação da equipe. Mas eu confesso para vocês também que eu acho que o Felipe Luiz, ele erra em alguns pontos ali da escalação inicial. Ele basicamente utiliza o Plata como um centroavante. Então eu não entendi muito bem o que ele quis fazer no começo, né? Até o meio-campo o time estava bem escalado, estava aparentemente bem construído. E aí no sistema ofensivo, os principais jogadores do Flamengo no banco de reservas. E aí você tinha ali algumas adaptações que muitas pessoas criticaram mesmo. Eu estava vendo a live de pós-jogo do Mauro César e ele falou assim, é mais uma escalação autoral, né? Com a assinatura ali do Felipe Luiz. Então uma escalação que muitos torcedores não entenderam. Parece que ele quis mudar. Essa parada de ficar mudando a equipe, pessoal. Há 2 semanas atrás eu estava falando num vídeo aqui que eu estava cansado do Abel ficar fazendo um rodízio com a equipe. Que já passou da hora do Abel ter uma continuidade com sua escalação. Lembra que eu falei isso aqui, né? E depois que o Palmeiras conseguiu ter uma continuidade, o Palmeiras melhorou. Porque você ficar rotacionando, fazendo um rodízio com a equipe, cada hora um jogador numa posição diferente, você tira a identidade. O que a Lanús teve ontem, embora eu achei o jogo da Lanús bem sentado no resultado,
foi identidade. Eles chegaram com a proposta de, não, a gente vai retrancar. E dane-se. E retrancaram. Simples assim. Foi isso que eles fizeram. E aí, quando eles levam o segundo gol do Flamengo, que fica 2-1 no finalzinho do jogo, aí eles tentam sair um pouco pro jogo para tentar evitar ali uma prorrogação, mas acabam não conseguindo. Porém, até aquele ponto ali, a Lanús só se aproveitava dos erros do Flamengo. Que inclusive, meus amigos, olha, o Flamengo fez umas pataquadas ontem, hein? Aquele primeiro gol da Lanús, meu amigo, que é aquilo? Que é aquilo? Simplesmente, mano, Ayrton Lucas todo destrambelhado ali. Os caras fizeram um gol de graça. Aquele gol, meus amigos, foi de graça da Lanús. Aquele gol. Se não fosse aquele gol, vocês estão ligados que se não fosse aquele gol, o Flamengo teria vencido a partida. E teria sido campeão da Recopa. Aquele gol estragou absolutamente tudo. Uma pataquada daquela que não faz sentido, irmão. Não faz sentido aquilo. Loucura aquilo. Eu olhei assim. E depois, o último gol que a Lanús fez também na prorrogação também foi outra pataquada, né? Que é aquilo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí você teve ali 2 lances de pênalti. Um, cara, sem contestar absolutamente nada. O jogador da Lanús achou que era vôlei, tentou bloquear o chute ali com o braço, que foi o primeiro pênalti, né? Cobrança foi do Arrascaeta, uma cobrança boa, teve que cobrar bem, porque o goleiro foi no canto certo, né? Time argentino também tem dessa, né? Tem goleiros ali que se projetam muito bem quando a questão é pênalti, então você precisa estar atento a isso. E aí teve o segundo lance do pênalti, que muitos e muitos aí nas redes contestaram em dizer que o Arrascaeta ali, ele estava fora da área. Eu até coloquei lá na rede vizinha esse lance, perguntei a opinião do pessoal, falei que eu também havia estranhado o lance, a imagem não era muito nítida, não era muito clara. Não, umas pessoas já praticamente me bateram lá, né? Os caras praticamente me bateram só de eu ter colocado, né? Colocado a minha opinião ali e pedido a opinião dos outros. Mas assim, meus amigos, algumas pessoas falaram que aquilo dali aconteceu por causa do joelho, que eles teriam considerado a falta do impacto no joelho do Arrascaeta. E aí, no momento do impacto no joelho, ele está ali em cima da linha da área. E aí, em cima da linha da área, é pênalti. Eu não vi o lance numa definição melhor para falar para vocês depois, para ser muito sincero, né? Depois foi para prorrogação o jogo e tal. Acabou terminando muito tarde. Então eu não cheguei a ver, não, numa resolução melhor, mas tá aí o que o pessoal falou aí pelas redes. O Felipe Luiz, ele escutou protestos dos torcedores do Flamengo que estavam no Maracanã. Muitos protestos. E entoaram o cântico: "Ei, Felipe, vai tomar caju. Ei, Felipe, vai trabalhar no Cruzeiro." Foi isso, né, que os torcedores do Flamengo, óbvio que eu tô censurando, não falou isso, gente. Vocês entenderam, né? Óbvio que os torcedores do Flamengo iriam colocar sua voz de protesto. E, meus amigos, como que o futebol é volátil, né? Porque o Flamengo, no final do ano passado, era uma equipe muito segura, uma equipe muito sagaz, uma equipe muito criativa. O Felipe, às vezes, errava, né? O técnico Felipe Luiz, e às vezes ele errava em algumas mudanças, mas em outras acertava muito bem. Era uma equipe que tinha uma disposição física muito além. E agora deixa totalmente a desejar. O Felipe Luiz parece que desaprendeu o futebol. E escuta aí o grito da galera. E já tem muita gente entoando fora Felipe Luiz. E quais que são as opções que tem no mercado hoje para técnico? O Flamengo conheceu mais uma frustração importante em 2026 e novamente de forma dolorosa.
a equipe rubro-negra foi superada pelo Lanús na decisão da Recopa Sul-Americana, acumulando o segundo vice-campeonato na temporada logo em seus primeiros meses. Se restava alguma dúvida sobre o desfecho da final, ela foi dissipada dentro de campo. O time argentino foi superior no conjunto dos dois confrontos e levantou a taça com méritos. Ainda assim, a maneira como a derrota aconteceu deixou marcas profundas, tanto pelo contexto quanto pelas escolhas que antecederam o resultado. No jogo de ida, disputado na Argentina, o Lanús venceu por 1-0 e já demonstrava um plano de jogo muito claro. Foi uma equipe organizada, intensa, que soube explorar as fragilidades do Flamengo e construiu uma vantagem justa. No duelo de volta no Maracanã, o cenário foi mais dramático. O Flamengo chegou a vencer por 2-1 no tempo normal, resultado que levava a disputa para a prorrogação e mantinha viva a esperança da torcida. Porém, quando parecia ter o controle emocional e a classificação nas mãos, a equipe sofreu um apagão nos minutos finais do tempo extra. Em um intervalo de apenas 4 minutos, levou 2 gols e viu o título escapar de maneira cruel. O mais impactante foi a sensação de desperdício. O empate na prorrogação já bastaria para que o Lanús ficasse com o troféu pelo critério do placar agregado, mas o Flamengo não apenas permitiu a igualdade, como ainda saiu derrotado no próprio estádio. O golpe foi duro, sobretudo porque o adversário, tecnicamente inferior no papel, mostrou-se mais consciente de suas limitações e extremamente fiel à estratégia traçada para os 2 jogos. Os números frios da partida ajudam a entender o contraste entre domínio e eficiência. O Flamengo teve quase 70% de posse de bola, trocou mais que o triplo de passes do adversário e finalizou mais que o dobro de vezes. Entretanto, volume não se converteu em contundência. Excluindo os lances de pênalti, cada equipe criou 4 oportunidades claras. O Lanús foi cirúrgico quando precisou, inclusive assustando em jogadas aéreas e bolas paradas, como na cabeçada perigosa no início da prorrogação. O Flamengo, por sua vez, desperdiçou chances importantes em momentos decisivos. Carrascal teve uma oportunidade claríssima no segundo tempo, ficando cara a cara com o goleiro, mas parou em grande defesa. Pouco depois, Plata protagonizou uma arrancada impressionante, driblou defensores e invadiu a área, mas finalizou muito mal, desperdiçando uma chance que poderia ter mudado o rumo da decisão. Pedro, acionado na etapa complementar, também teve sua oportunidade e isolou a bola. Já na prorrogação, Bruno Henrique subiu livre para cabecear e mandou por cima do travessão naquela que foi a única jogada aérea realmente perigosa do Flamengo durante toda a partida. Esse detalhe expõe uma das principais críticas direcionadas ao técnico Felipe Luiz. Mais uma vez, ele optou por iniciar a partida sem um centroavante de referência, deixando Pedro no banco e apostando na mobilidade de Plata e Carrascal, se alternando como falso 9. A ideia pode funcionar contra adversários que ofereçam espaços, mas diante de um time fechado, com linhas baixas e foco defensivo, a ausência de um jogador fixo na área tornou-se um problema evidente. Desde o primeiro tempo, o Flamengo encontrou dificuldades para penetrar na defesa argentina e passou a recorrer a cruzamentos. Foram mais de 10 bolas levantadas na área ainda antes do intervalo, porém sem um alvo claro para concluir. Léo Pereira e Plata até conseguiram alguns desvios, mas nada que levasse real perigo. A insistência na estratégia revelou uma contradição. Cruzava-se muito, mas faltava presença física e posicionamento típico de um centroavante. Outra escolha questionada foi a ausência de Everton Cebolinha entre os titulares. Artilheiro da equipe na temporada até então, ele começou no banco justamente em um jogo em que o Flamengo precisava marcar gols. Ao lado dele, Pedro também aguardava sua vez entre os reservas. Enquanto isso, jogadores que vinham sendo cobrados pela torcida pela baixa produção ofensiva iniciaram a partida. A decisão não passou despercebida e aumentou o tom das críticas após o apito final. Quando Cebolinha entrou, aos 12 minutos do segundo tempo, trouxe algum dinamismo pela esquerda. Pouco depois, Pedro também foi acionado. No entanto, com a entrada de Bruno Henrique, houve uma reorganização tática que acabou prejudicando o próprio Cebolinha.
ele foi deslocado para a direita em diversos momentos, exercendo função híbrida de ponta e lateral na recomposição defensiva. Essa alteração limitou sua principal característica, que é cortar para o meio e finalizar. Atuando aberto do lado oposto, perdeu naturalidade e impacto. As escolhas defensivas também tiveram peso. A formação inicial da zaga, com Danilo ao lado de Léo Pereira, mostrou-se acertada durante boa parte do jogo. Contudo, na prorrogação, com o desgaste físico evidente, a substituição realizada não surtiu o efeito esperado. A entrada de Léo Ortiz não trouxe a segurança necessária, e a equipe passou a demonstrar mais vulnerabilidade justamente no momento mais delicado da decisão. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas recebeu a preferência como titular, mas acabou cometendo falha determinante no primeiro gol do Lanús, ao errar um recuo que originou o lance fatal. À medida que o relógio avançava e a tensão aumentava, Felipe Luiz promoveu mudanças mais ousadas. Transformou laterais em pontas, recuou volantes para compor a linha defensiva e lançou mão de uma formação com 3 zagueiros. Bruno Henrique e Pedro passaram a ocupar a área simultaneamente, numa tentativa clara de pressão final. No segundo tempo, foram 18 cruzamentos, mas novamente a produção efetiva foi mínima. A insistência na bola aérea não encontrou correspondência em organização e precisão. O cenário interno também contribui para o momento de instabilidade. Alguns jogadores já demonstraram insatisfação e incerteza quanto ao futuro no clube. O próprio Cebolinha admitiu que 2026 deve ser seu último ano vestindo a camisa rubro-negra. Em um ambiente onde expectativas são sempre elevadas, 2 decisões perdidas logo no início da temporada ampliam a pressão e alimentam questionamentos sobre planejamento, gestão de elenco e capacidade de reação. A lembrança de 2023 surge como alerta. Naquele ano, o Flamengo também enfrentou um período de frustrações e terminou sem títulos de grande expressão. A torcida teme a repetição do roteiro, especialmente diante de um futebol que ainda não convence plenamente. O desempenho tem sido irregular, alternando momentos de intensidade com quedas bruscas de concentração, como ocorreu na prorrogação contra o Lanús. Ainda assim, o calendário oferece oportunidades de recuperação. No Campeonato Carioca, o Flamengo construiu vantagem confortável na semifinal ao vencer o Madureira por 3-0 no primeiro jogo. A classificação para a final parece encaminhada e o provável adversário é o Fluminense, que largou na frente em seu confronto. Um clássico decisivo pode representar tanto risco quanto chance de redenção. Para conquistar o estadual e recuperar a confiança, o time precisará evoluir coletivamente. A equipe tem qualidade técnica reconhecida, mas carece de equilíbrio tático e maior assertividade nas decisões. A insistência em determinadas ideias precisa ser acompanhada de leitura contextual do adversário. Contra equipes fechadas, talvez seja necessário priorizar presença diária, jogo mais direto e variações que surpreendam. O elenco ganhou folga após a derrota, mas a reapresentação no Ninho do Urubu marca o início de um período crucial. O grupo terá de demonstrar maturidade para absorver as críticas e transformar frustração em combustível competitivo. O próximo compromisso pelo estadual pode selar a ida à final, e a vantagem construída oferece margem de segurança. Ainda assim, o desempenho será observado com lupa. No horizonte mais amplo, o Campeonato Brasileiro também se aproxima, trazendo novos desafios e exigindo regularidade ao longo de meses. A estreia em casa diante do Cruzeiro será mais um teste para medir a capacidade de resposta do elenco. O torcedor, apaixonado e exigente, espera não apenas vitórias, mas atuações convincentes. Em síntese, o Flamengo perdeu a Recopa porque foi superado em eficiência e organização estratégica. Teve mais a bola, produziu estatísticas superiores, mas falhou nos detalhes que definem decisões. Sofreu com escolhas táticas discutíveis, desperdiçou oportunidades claras e pagou caro por lapsos defensivos. O Lanús, mesmo reconhecidamente menos talentoso individualmente, mostrou coesão, disciplina e aproveitamento máximo de suas chances. A temporada ainda está no início, mas o sinal de alerta está aceso.
O clube precisa ajustar rotas, redefinir prioridades e fortalecer o ambiente interno para evitar que o segundo vice do ano se transforme em um ciclo prolongado de decepções. O potencial existe, o elenco tem qualidade, mas futebol exige coerência entre estratégia e execução. Se quiser transformar 2026 em um ano de conquistas, o Flamengo terá de aprender rapidamente com os erros cometidos nessa dolorosa noite no Maracanã.